E aí pessoal, tranquilo? Tô fazendo essa aula aqui de novo, porque na outra que eu fiz tinha esquecido de ligar o fone, muita capacidade mental minha, então vou refazer esse vídeo aqui, tá? Eu vou explicar nele basicamente a continuação, depois dos sensores, desses dois itens fundamentais e realmente são aspectos que vão mudar a tua programação. Sem eles não dá para fazer muita coisa. Tu fica limitado a alguns sensores, alguns motores. Esses dois itenzinhos aqui vão mudar a tua vida. Tranquilo? Vamos começar então falando um pouquinho sobre o loop. O que é a função dele? O objetivo é ele poder ficar repetindo a função que tu já mandou várias vezes. Por exemplo, peguemos uma questão. Eu quero que tu faça um robô que ande em quadrados. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Então vamos lá, pega um motorzinho, tranquilo, parece fácil, né? Andou pra frente, beleza. Aí eu quero que ele dobre pra direita, tranquilo. Agora eu quero que ele ande pra frente novamente. Mais um, eu quero que ele ande pra direita. Nota que é o que ele tá fazendo, né? Nesse aqui ele veio pra frente. Com esse aqui ele dobrou. Aí com esse aqui ele vai andar. Com esse aqui ele dobra de novo. Aí ele vai completando o quadrado. Então a gente vai fazendo isso aí de botar motores indefinidamente e ficar trocando a direção deles. Mas até quando? Se eu quero que ele fique fazendo rotações, quero que ele fique fazendo quadrados. Como que eu faço? Eu ponho infinitos desses. Para acabar com os seus problemas, foi inventado o loop. Essa opçãozinha aqui que tu só pega, ó, seleciona, é só tu clicar. Lembra sempre, tem que cuidar se aqui tá clicado. Clica e seleciona o que tu quer. Puxa e põe para dentro do loop. Tá feita a tua programaçãozinha. Ele vai fazer o quê? Vai ir para frente, vai dobrar para direita. Chegou no fim, ele começa de novo. Agora ele vai para frente, vai dobrar para direita, vai para frente, vai dobrar para direita. Então ele vai fazer o teu quadrado indefinidamente, sem complicações, sem uma programação gigantesca. Tranquilo? Te abre muitas possibilidades. E o switch também, ele vai te possibilitar a utilização decente dos sensores. Antes estava usando sensores meio que na nubagem, não tinha muito objetivo. Tu tinha uma limitação muito grande de funções. Agora tu vai analisar que tu pode fazer muitas, realmente muitas coisas com uma programação relativamente simples. Por exemplo, clicamos no switch. Já já eu falo aqui embaixo dessas opções. Clicamos nele, nós vamos ter essas duas opções. Aqui em cima, utilizando o sensor de toque, certo? Na situação. Se o botão do sensor de toque estiver pressionado, ele vai fazer a função aqui em cima. Se não estiver pressionado ou despressionado, vai fazer a função aqui de baixo. Ou seja, com um sensor tu vai ter duas funções possíveis. Por exemplo, eu quero que meu robô vá andando, tranquilo. Ele está andando para frente, então, de boa. E caso, vou botar aqui, estiver despressionado. Se não, o botão não fez nada, né? Não tem nada, eu quero que ele vá andando para frente. Caso o botão seja pressionado, eu quero que ele volte para trás. O que é coeso, para ele parar de bater. Então eu quero que ele ande para trás, certo? Essa é a programação que eu estou mandando. E o que tu faz para concluir? Põe um loop. Vejamos então como que ficou. Nosso robô, no caso de estar andando numa pista sem o botão estar pressionado, ele vai ir para frente. Chegou no fim da programação, começa de novo. Ele vai olhar, tá despressionado? Tá despressionado. Continua caminhando. E vai ficar fazendo isso. Até que em algum momento, se por acaso o botão ser pressionado, ele vai passar para a função aqui em cima. Então ele vai andar para trás. Aí ele vai ver, o botão continua pressionado? Provavelmente não, se ele andou para trás. Então ele vai começar a executar a função aqui de baixo, certo? Então tu tem uma sequência infinita da programaçãozinha que tu quer. Isso vai te abrir muitas possibilidades, porque o switch ele pode ser combinado com ele mesmo. Como assim? Se tu clicar no switch e aí tu quer que quando estiver pressionado, observe. Quando nós temos um sensor de toque com o botão pressionado e um sensor, venham aqui embaixo nas opções e troque os sensores, muitos dos quais nós já estudamos, a maioria deles. E pegue, por exemplo, o sensor de ultrassom. Caso o botão de toque estiver pressionado e o objeto estiver próximo, florzinha representa próximo, montanha representa longe, ele vai fazer a função daqui de cima. Caso o botão esteja pressionado e o objeto esteja longe, ele vai fazer isso aqui. Então tu vai ter muitas possibilidades
Só com essa programaçãozinha simples aqui, tu vai conseguir fazer o teu robô executar 4 funções diferentes, dependendo das condições do ambiente. Então, sem mexer nele, ele vai poder ser um robô muito inteligente. Se tu conseguisse, por exemplo, colocar switches e mais switches e botar um switch dentro do outro switch, veja que tu vai crescendo de 2 em 2, ou seja, aqui tu tem 2 funções, só com esse primeiro switch. Aí para o segundo switch tu já vai ter 4 funções, certo? Porque são 2 daqui, mais 2 do switch de baixo. Aí mais esse daqui tu vai ter 8 funções. Mais com esse daqui tu vai ter 16 funções. Então tu tem um robô que pode agir de 16 maneiras diferentes, dependendo das condições externas. Tu consegue criar então uma programação bem interessante, usando essas duas particularidades aqui com os itens que tu já aprendeu anteriormente. Que é bem interessante e se tu quiser realmente aprender a programação, vai mudar o rumo da sua existência. Agora eu vou só falar dessas duas opçõezinhas aqui do switch. Tem o flat view, o que ele vai mudar? Ó, note que quando eu clico e desclico, ele vai alterar a forma dele. Se eu botar uma opção, digamos que eu vou botar isso aqui, quando o botão estiver pressionado, certo? For verdadeiro o fato, ele vai fazer isso. Quando o botão estiver despressionado, ele vai fazer isso. Então é exatamente a mesma coisa, deixa eu fazer uma correlação aqui, ó. É isso aqui, só que com uma vista menor. Então, se o botão estiver pressionado, eu tenho aqui. Se estiver despressionado, eu tenho aqui. Ela é bem útil para programações pequenas. Desculpa, para programações grandes. Como a programação que nós fizemos anteriormente. Se eu botar outro switch, vocês tinham visto antes que ficou muito grande, ficou complicado. Então eu vou botar um switch dentro do outro switch, para ti não ter que ficar subindo a tela o tempo todo. Tu só coloca em flat view que ele vai ficar bem pequenininho. Isso é o que a gente tinha antes. Eu tive que subir antes. Agora eu tenho tudo na tela do meu PC sem problema nenhum. Uma opçãozinha interessante. O que mais que dá para explorar do Switch? O resto tu vai conseguir pegar tranquilo, sozinho. Note que aqui são as opções do sensor que nós já estudamos. A porta também é igual à porta do sensor. Se eu alterar o sensor, essas opções vão mudar. Note aqui. Tranquilo? E aí nós temos a opção de utilizar o sensor ou por valor lógico e falso. Como assim? Se for verdadeiro o fato que tu está mandando, note que tem essa opçãozinha aqui, ó, que tu tem que conectar alguma coisa em alguma coisa, certo? Se tu não, eu não expliquei ainda isso, então no futuro eu vou explicar. Quando tu tiver que conectar uma coisa na outra opção, ele vai ser bem útil desse dos valores, porque ele vai conseguir ver se o que está acontecendo é verdadeiro ou é falso, tranquilo? No presente momento isso não é tão relevante, só para vocês saberem que existe essa possibilidade. Então vamos voltar aqui, tirar dos valores, botar em sensor. Tu vai ter os vários sensores. Isso é basicamente do switch. Antes de concluir, só vou falar um pouquinho do loop, que eu não citei muito. Tu tem aqui o counter, que seria essa opçãozinha, nota que ela aparece e desaparece. Ele vai contar que nem o switch, que nem aquela abinha do switch, como eu vou explicar em um futuro. Ele conta quantas vezes que aconteceu aquilo que está no meio. Então tu pode tanto fazer essa, por exemplo, ele fez o quadrado, certo? A primeira vez que ele fez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. Então tu vai conseguir contar e pode mostrar na tela do display quantas vezes que isso apareceu. Tu pode também vir aqui tirar do forever, que é para sempre, e botar até que um sensor faça alguma coisa. Então ele vai virar um loop que vai funcionar até que o sensor pare de ser ativado. É uma opção muito interessante também, que com certeza tu vai explorar muito nas tuas futuras programações. Um loop que funciona com sensor. Outra opção é tu utilizar por tempo, ou seja, ele vai ficar fazendo o loop por determinado tempo. Também é bem útil. Agora ele vai fazer o loop tantas vezes. Ao invés, por exemplo, eu não quero que ele faça um quadrado ilimitado. Eu quero que ele faça um quadrado inteiro, certo? Então ele vai ter que dobrar 4 vezes. Eu faço, ao invés de botar 4 seguidos, isso, coloca um loop aqui tranquilo. Opa! Coloca um loop e põe dentro dele, sendo que eu quero que ele complete contagem 4 vezes. Simplifica bastante o problema e te abre muitas possibilidades extra. E aí tu tem o valor lógico novamente para te botar em verdadeiro ou falso. Certo, pessoas? Era basicamente isso que eu tinha para falar por hoje, uma videozinho aula rapidinha de 10 minutos. Não vou fazer desafio porque nas próximas 2 aulas, creio, eu vou propor algumas programações interessantes para vocês. Vou tentar fazer demonstração aqui em casa. Obrigado por assistir mais essa aula, galera.
e até a próxima.